Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o nosso tema é o eclipse. O próximo eclipse, que vai acontecer aqui globalmente, será no dia 8 de abril. E nós temos algumas perguntas frequentes a este respeito. Vamos a elas então. Qual que é a sua opinião sobre as consequências que esse eclipse poderá trazer? Ok, vamos lá. O povo místico tem uma tendência a criar justificativas de todos os acontecimentos de suas vidas a posicionamentos globais astrológicos, por exemplo. Então existem pessoas que falam sobre o Mercúrio retrógrado, outras falam sobre a entrada da lua cheia, entrada da lua nova, enfim. Na maior parte das vezes, quando você coloca as culpas ou causas primárias em coisas fora de você, você tira a sua responsabilidade individual. Então isso aí já é um tiro na consciência. Então a primeira coisa que eu quero dar a minha colocação aqui é que eu não costumo ver vídeos sobre essas fenomênicas globais. Especialmente porque, não que eu não acredito nelas, mas que existem fatores muito mais intensos acontecendo no planeta. E tenha certeza de uma coisa, algo que é muito divulgado sempre vai ser uma cortina de fumaça para que as reais e importantes coisas que estão acontecendo globalmente sejam então atenuadas. Isso existe desde que o mundo é mundo, ou seja, se estão falando muito de uma coisa, então é sinal de que a possibilidade daquilo ser uma cortina de fumaça para encobrir verdadeiros fatos é muito grande. E hoje em dia, quando nós temos aqui no próprio planeta formas de manipulação climática, de geração de ondas fortíssimas dentro do campo da natureza eletromagnética, como nós temos manipulações meteorológicas. O que você vai falar de um evento global? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, é que existe uma tendência por demais exacerbada do ser humano tirar a responsabilidade individual e colocar a culpa ou a causa dos seus infortúnios nas questões globais. Essa é o primeiro chute que a gente precisa dar nesse tipo de coisa aí. Basta observar, por exemplo, para quem é astrólogo, eu sou astrólogo, estou estudando astrologia há muitas décadas. Vou pegar dois exemplos aqui. O dia que um grande astrólogo previu a morte do Osho foi quando ele se iluminou. Então, na verdade, é o seguinte, as condições astrológicas, elas influenciam, elas não determinam. A determinística e influência são coisas completamente distintas. Uma coisa é influenciar, outra coisa é determinar. O que determina é a tua consciência. Outro evento global que aconteceu, que não tem uma natureza astrológica, mas como um meio de comparação a gente vai poder entender melhor. A pandemia da Covid, que não cabe aqui nós entrarmos em detalhes da sua origem, mas como o aspecto pragmático final. Na pandemia, foi catástrofe. Teve muitos comerciantes que faliram, fecharam as suas portas. E muitos ficaram milionários. Então a pandemia pode ser um grande causador de problemas? Depende da consciência do indivíduo. Eu conheço um empresário aí, ficou milionário, porque ele estava na indústria química, passou a fabricar álcool gel, outros fabricaram luvas, outros fabricaram máscaras. Ou seja, depende de você. Agora, se você está com a sua consciência polarizada no vitimismo e na falta de autorresponsabilidade individual, que é o fiel da balança da consciência humana, você vai utilizar qualquer voo de borboleta para poder justificar os seus infortúnios. Então, de cara, a gente vai ter essa questão aí. Então, qual é a minha opinião sobre esse eclipse que vai acontecer? Nada, não vai acontecer nada. Se você é tosco, vai continuar tosco. Se você é inteligente, você vai continuar inteligente. Se você faz comida todo dia, você vai continuar fazendo comida todo dia. Mas será que isso vai ter alguma influência? Sempre tem. Os astros sempre influenciam. Ok? Mas o que determina a qualidade da influência vai ser a sua condição interior. Aquele indivíduo que está polarizado com a sua consciência para o centro de sua percepção, ele sabe que ele é o criador da sua realidade, vai utilizar aquela onda para
surfar mais fácil na sua experiência. Ou seja, tudo depende de como está polarizado a sua consciência. Agora, isto, na verdade, esse tipo de fala, ele não faz sucesso, porque as pessoas querem sempre saber sobre eventos, sobre cataclismos. Existem muitos místicos que sempre, nesses momentos, falam assim, não, porque trata-se de uma profecia bíblica, trata-se de uma profecia, são sinais do Armagedon. Tudo bem, tudo pode ser positivo, tudo pode ser negativo, depende de como a sua consciência está polarizada. Agora, nós vamos aos fatos, dentro de um pragmatismo direto. Se um dia acontecer, por exemplo, algum pulso eletromagnético do Sol, como aconteceu um pulso, uma rajada solar algum tempo atrás, e der uma pane nos sistemas eletrônicos, as pessoas vão usar qual dinheiro? Que dinheiro que você tem? A maior parte das pessoas usa cartão de crédito. A maior parte das pessoas usa dinheiro eletrônico. E se você depender somente disso, você vai sobreviver a partir do quê? Você vai, inclusive, comer o quê? Vamos supor que exista uma grande pane mundial. Isso é possível? É possível. Já aconteceu no mundo muitas catástrofes. Então, quanto mais você estiver dependente dos meios exteriores do sistema, mais você será abalado por ele. Agora, se você está no campo, se você está na roça, se você tem uma fonte de água potável para você tomar ali, lá encher os seus galões, se você tem umas galinhas no seu galinheiro, você está tranquilo. Ou seja, quem vai ser mais afetado por estas questões climáticas, meteorológicas, né? O quê? Solares, não importa. É o indivíduo que está mais conectado com a rede da Matrix, né? Então a questão é o seguinte: você é influenciável negativamente quanto mais você estiver desconectado de você mesmo, né? Então todas essas colocações místicas, elas acabam sendo piegas de grandes ciclos. Eu nunca acreditei em Existe astrologia mundial? Tem, existe astrologia mundial, mas o que nós precisamos entender é que ele é um dos vetores direcionadores da experiência humana. Hoje em dia nós temos vetores muito fortes. Nós temos vetores geopolíticos. Antigamente, por exemplo, quando você estava, 200, 300 anos atrás, uma decisão errada que um governante seu tinha uma repercussão somente sobre a sua clã. Mais antigamente, uma decisão errada que um pajé tinha dentro de um grupo étnico, por exemplo, tinha efeito sobre o quê? Sobre aquela pequena clã. Hoje em dia, com o globalismo, e existem pessoas que elas querem o globalismo, né? Elas vão de encontro a essa ideia. Essas pessoas vão ser influenciadas por qualquer coisa, porque uma determinação de um governante qualquer afeta a vida de milhões, mais do que um eclipse, né? Enquanto a gente está nos preocupados com eclipse, o Elon Musk, que nem brasileiro ele está indignado com o nível de censura das informações das redes sociais que são feitas aqui no Brasil, né? Enquanto a gente está olhando para o céu, as formigas estão subindo pela nossa calça, né? Então, essas questões todas, esses alardes todos, se o alarde é popular, tenha certeza de uma coisa: é uma cortina de fumaça para tentar tirar você de dentro de você. Isso é sempre, ou seja, a vida é sempre você com você mesmo, né? Existem essas influências? Sim, essas influências existem. Elas eram muito mais fortes nos povos do passado? Sim, porque a quantidade de vetores de influência eram menores. Hoje em dia, a quantidade de vetores influenciadores do destino humano são muito maiores, muito mais potentes. Então, estas questões astrológicas, elas acabam influenciando, mas nunca vão influenciar globalmente. É por isso que isso deriva daquela velha história caquética da divisão da humanidade em 12 grandes grupos chamados signos. Aí você tem aquele horoscopismo de jornal que diz: o signo de Escorpião, cuidado os nativos de Escorpião, vai acontecer isso. Os nativos de Capricórnio. Isso é ridículo. Isso depende do mapa natal do indivíduo. Então, determinado posicionamento astrológico vai depender do mapa inteiro e, sobretudo, do grau de consciência, porque quando o indivíduo começa a desenvolver a sua consciência, ele começa a se apartar das influências egóicas, dos vetores egóicos, que são esses que controlam a mente objetiva, né? Então, tudo é uma questão de
consciência e nós precisamos entender. É o eclipse, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que trabalhar. A sua felicidade e infelicidade vai depender do conteúdo, do quanto você está conectado com a fonte. Né? Só isso. O eclipse vai determinar alguma coisa na sua vida? Não, não vai determinar. Existem coisas mais importantes para você pensar? Sim, existem coisas mais importantes para você pensar. Né? E muitas vezes esse excesso de preocupação com o exterior é uma das estratégias da mente de fugir das suas autorresponsabilidades individuais. Né? Então, obviamente, esse vídeo pode ser um grande balde de água naqueles que estão esperando questões como, porque o Apocalipse bíblico, porque no Alcorão falava isso, porque no Bhagavad Gita, quando Krishna lançou a primeira flechada, deu um eclipse. Tudo bem se isso aconteceu. Mas hoje em dia, os influenciadores, que são os vetores decisórios, eles são muito maiores. Então, se você está muitas vezes preocupado com uma coisa que não tem nada a ver, se você está preocupado em crises mundiais, saiba, você pode ficar sem dinheiro. É possível? É possível. Você pode voltar a circunstâncias muito primitivas. Como é que você iria sobreviver dentro de um primitivismo? Né? Você pode ficar sem alimento. É bom estocar alimento? Sim, é bom você estocar alimento, porque pode acontecer qualquer pane aí e você fique sem alimento, porque o seu alimento hoje, você depende do funcionamento de uma cadeia muito grande. Qualquer coisa que afete esta cadeia, você vai ser influenciado de uma forma muito negativa, não é? Então, se você não tem uma visão voltada para um sobrevivencialismo de dois níveis, existe o sobrevivencialismo da alma e existe o sobrevivencialismo do ser humano enquanto espécie, corpo físico, né? Subsistência humana. Então, você precisa precaver-se dessas duas formas. Né? Primeiro, você estar consciente da sua relação de autorresponsabilidade para consigo mesmo, para que você possa pautar o desenvolvimento da sua alma. Segundo, perceber o quanto que você depende do sistema, o quanto que você depende do seu cartão de crédito, ou seu cartão de débito, o quanto você depende do dinheiro eletrônico, o quanto que se acontecer alguma coisa planetária agora, você estaria pronto para viver com os recursos e subsídios que você mesmo possa gerar. Essa deveria ser a sua preocupação principal, né? E não ficar olhando para o céu. Quem olha muito para as nuvens tropeça nas pequenas pedras. E o problema do ser humano são os infinitos tropeços nas pequenas pedras existenciais. Então, eu, se fosse você, se preocuparia com você, né? Com o seu sol interior, o quanto o seu sol interior brilha. O quanto que o meu sol interior está sendo eclipsado pela lua ou pelas ilusões do mundo material. O quanto que o meu sol interior está sendo eclipsado pelas nuvens ou pelos luminares da ignorância, criadas por mim ou pela própria sociedade. Essa que deveria ser a sua preocupação. E não ficar preocupado com eclipse, que isso aí não vai dar em nada do ponto de vista direto. A única coisa que faz diferença é a sua conexão espiritual. Né? O resto são perfumarias que não tem grande importância quando o assunto é transcendência, conexão com o divino e a sua aspiração espiritual. Todo aquele que tem a sua consciência polarizada em uma aspiração superior, não é? Ele vai fazer as leituras de todos os acontecimentos da vida de uma forma mais produtiva e positiva para o desenvolvimento da sua consciência. Então é isso. Né? Vocês achavam que eu ia falar de eclipse? Vocês acharam isso porque vocês não me conhecem. Né? Então, conecte-se com você mesmo, relembre que todo o segredo da vida é uma autorresponsabilidade profunda e que a única coisa que vale a pena é a sua conexão com o mais alto, que é aquilo. Dentro do seu campo filosófico, você vai chamar de Allah, você vai chamar de Deus, você vai chamar de Ishvara, não importa o nome. E quanto mais você tiver essa conexão, você vai criar prioridades de importância na sua vida e vai perceber que todas as coisas, comparado com essa conexão, não valem absolutamente nada. Então, meu recado, caia na real. Tá bom? Até o próximo vídeo.